Irmãos, graças e paz, amém, graças a Deus, estamos felizes, mais uma noite na presença de Deus, e sem demora vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do 1º ao 10º, versículo da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10, amém? Amém, meus irmãos? Estamos vivos aí? Graças a Deus. Está escrito assim: e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filho da ira de Deus, como os outros. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vós sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Curve a sua cabeça, Deus e Pai, nós te damos graças, Jesus, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua bondade, que nesse momento os nossos corações venham estar abertos, Jesus, para receber a tua palavra. Pessoas que chegaram aqui, meu Deus, talvez cansadas, frustradas, sobrecarregadas, meu Deus, que elas venham ser revigoradas nessa noite. Pessoas que talvez entraram aqui sem ter um motivo para isso, que o Senhor nessa noite mostre que o Senhor tem um motivo para trazê-la aqui. Que pessoas que chegaram aqui achando que a vida dela já está boa demais longe do Senhor, ela venha ser trazida para a luz da verdade, que nós venhamos entender que não existe vida fora do Senhor. Nós te pedimos isso em teu nome, Jesus, amém. Irmãos, nós vamos falar desse texto de Paulo, que Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Paulo vai tratar da situação do homem natural, e também ele vai tratar da situação do homem a partir do momento que ele está em Deus. Então são duas coisas: existe um homem que ele vive segundo a sua própria natureza sem Cristo, e existe um homem que é nascido em Deus. É isso que Paulo vai tratar no capítulo 2 de Efésios. E a gente tem que entender algo. Hoje a gente vê o mundo do jeito que está, e a gente fala assim: meu Deus, as coisas estão horríveis. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de um homem que matou o companheiro de cela dele e fez um colar com os órgãos do companheiro dele. Eu fiquei olhando assim e falei assim: o que está acontecendo com o mundo? A gente vê notícias de pedófilo, vê notícias de homicida, vê notícias de pai de família abandonando a família, de mãe de família indo embora. Isso é o que a gente consegue ver. Mas também existe outros males que a gente não consegue ver, que se passa dentro do coração do homem. A maldade, a mentira, a inveja, o orgulho, a soberba de achar que alguma coisa, pela posição às vezes que ocupa. O que Paulo vai dizer nessa carta é: existe o homem natural, e à medida que esse homem natural não entende a vida que ele está levando longe de Deus, ele está caminhando para a condenação eterna. Mas aí a partir do versículo 4 ele diz: mas Deus, aqui é a fechadura do evangelho, irmão. Quando o homem que acha que é muita coisa se coloca prostrado perante ao Criador do universo, aí ele entra no versículo 4, mas Deus, que é rico em misericórdia, começa a mudar e ressignificar aquilo que você acha que você é, aquilo que nós achamos que nós éramos. Então o que Paulo vai dizer é: ele primeiro leva o homem e coloca o homem na sua real situação sem Deus, que é um pessimismo, mas ao mesmo tempo ele nos traz
um otimismo quando a gente olha para Deus. À medida que Paulo, ele faz nós enxergarmos o nosso desespero sem Deus, ele faz nós nos enxergarmos quem nós podemos nos tornar através da fé em Cristo. Vamos então no versículo 1, vamos versículo por versículo que você vai entender isso. Então Paulo vai falar nesse texto do versículo do 1 ao 3, quem que o homem é de verdade longe de Deus. Se você está aqui nessa noite, você é alguém que nunca se decidiu por Cristo, oficialmente, você diz assim, olha Lucas, até acredito em Deus, mas eu nunca me entreguei de verdade. Paulo vai falar dessa situação, ou talvez você que é cristão, essa era a sua situação antes de estar arrependido. No versículo 1, ele diz, e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Você percebe, irmão, que o que Paulo está dizendo, ele não está falando que existem pessoas boas e pessoas más. Ele está falando assim, olha, todos fora de Deus estão mortos nos seus delitos e pecados. Lucas, mas eu sou uma boa pessoa, eu faço boas ações, eu ajudo ONG, eu dou dinheiro, eu pego pessoas que estão precisando, levo no supermercado, ajudo. Paulo está dizendo assim, ó, você está morto. Não existe nada de bom que você faça fora de Cristo, para que você tenha mérito perante Deus. Não existe. Sabe por quê? Ele fala que uma pessoa morta não pode fazer o que é bom. Você entende? E como isso é confuso para o mundo. Talvez você tenha um grande amigo que é um grande empresário, ou uma pessoa que se diz boa, uma pessoa que é da sua família. Você olha para ela e talvez você pense, ela está viva. O que Paulo está dizendo, você está enganado, ela está morta. Se a pessoa fora de Cristo, ela está morta, é um zumbi andando sobre a terra. Talvez você olhe para aqueles atores de Hollywood, bombado, forte, aquelas mulheres que você olha e fala assim, meu Deus, nossa, eu queria ser essa mulher. Sabe o que Paulo fala? Fala assim, está morto, está morto. Sem Cristo ele está morto. Você não está vendo alguém que está caminhando para a eternidade. Não importa a situação, não importa o que nós façamos, se tudo aquilo que a gente faz não estiver banhado no sangue de Cristo, Isaías vai falar que é como trapo de imundícia. Não existe mérito no homem, que ele possa olhar para Deus e falar assim, olha, mas eu mereço. Não existe nada que nós possamos fazer para que Deus olhe e fale assim, até que ele é uma boa pessoa, bonitinho demais, olha como ele é engraçadinho, vou salvar. Não existe isso. Paulo está falando assim, olha, todos nós, todos, estão mortos em seus delitos e pecados. Aí no versículo 2 ele fala, nos quais, em outro tempo, vocês andavam segundo o curso deste mundo. Ele está dizendo, em outro tempo você era escravo. Talvez você está aqui hoje, e eu queria que você lembrasse como era a sua vida antes de Cristo. Você vivia a liberdade que talvez você vive hoje. Ah Lucas, mas eu sempre fui livre. Não, você sempre foi escravo. Paulo fala que aqueles que não estão em Cristo são escravos do mal. Aí ele continua, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, você estava num cativeiro, que agora atua no filho da desobediência. Olha o que Paulo está dizendo aqui, todas aquelas pessoas que nós olhamos, você, eu, quando nós estávamos longe de Cristo, irmão, não tem ninguém vivo, não existe boas obras em quem está morto, porque morto não faz boas obras. Já foi no cemitério? Imagina que você chega no cemitério e você vê um morto de pé, dando uma limpadinha no jardim, fazendo uma... Você vai falar assim, isso é impossível acontecer. O que você vai fazer? Você vai correr, né? Primeiro você corre, talvez depois você faça alguma coisa. Por quê? Porque morto não faz nada. O que Paulo está dizendo é, vocês longe de Cristo, nós longe de Cristo, não havia nada que nós pudéssemos fazer para que nós fôssemos vivificados. Você nunca vai ver um morto colocando a mão sobre a sua própria cabeça e dizendo ressuscita, porque ele está morto. A gente tem aquele triste momento em velórios, porque a gente sabe que não há nada que a gente possa fazer para ressuscitar aquele morto. Aí a gente chora o que? A nossa incapacidade. É isso que Paulo está falando. Você deveria chorar a sua incapacidade de se achar alguém longe de Deus. E no versículo 3 ele diz,
Entre eles também nós andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus. Irmãos, eu sei que o mundo, e essa mensagem é difícil para o mundo, porque Deus é amor, irmão, Deus ama todo mundo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala que aqueles que não estão em Cristo são filhos da ira, e estão sobre o juízo de Deus. Eu sei que o mundo hoje está dizendo, olha, você tem que amar todo mundo, Deus ama todo mundo, que Deus é esse que vai castigar, que castiga. A mensagem que Paulo traz é, existe um Deus, que ele sim, ele está indignado e irado contra o pecado, daqueles que não se arrependem. A gente já vai falar sobre isso, mas você percebe, Lucas, mas qual que é a minha ofensa? Eu nunca fiz nada para Deus. A gente herdou o pecado que é de Adão. A Bíblia fala que todos que nascem, já nascem em pecado. Nós herdamos o pecado que foi de Adão. E você percebe que a ofensa, ela vai mudando conforme a posição do ofendido. Deixa eu te explicar. Se está tendo uma briga de rua, de dois rapazes que são mau elementos, um briga com o outro, bate no outro, sabe o que acontece? Nada. Porque a posição é igual. Agora me diz uma coisa, se você vai, briga com um policial e bate num policial, o que acontece com você? Você vai preso. Se você está em um país que existe um rei, e você afronta o rei, o que acontece com você? Você é morto. Por quê? Porque você está ofendendo não só a pessoa, você está ofendendo a posição dela. Sabe por que o homem sem Deus, ele já está condenado? Porque a ofensa do homem foi contra um Deus que é santo, que é eterno, que é majestoso, que é grandioso. Então você entende que só existe boa notícia do Evangelho se houver má notícia. Porque não é uma boa notícia se você não souber que existe uma má notícia. E sabe qual que é a má notícia? É que existe uma condenação sobre todo homem que não se arrepende perante a Deus. Mas no versículo 4, Paulo está dizendo, ele começa, agora é para nós, mas Deus, que é rico em misericórdia pelo seu muito amor, a qual nos amou. Aí ele vai começar a falar do homem agora que é nascido da graça de Deus. Então, a contrária à condição humana sem Deus, é a situação humana que nós estamos agora em Deus. Aqui começa o Evangelho. Mas Deus, embora a nossa vida de fracasso, embora a nossa vida de miséria, embora a nossa vida de pecado, Ele teve misericórdia de nós. E estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos. Então você percebe que Deus olha para a terra, Ele vê um monte de gente morta, e Ele fala assim, olha, eu vou ressuscitar um por um. Eu vou ressuscitar a vida deles. Não havia como você fazer nada para se ressuscitar, se não fosse através de algo em Deus. Então Deus toma providência para isso. Do pecado que entrou lá no Éden, Ele manda o Filho dele para a terra, como alguém que te ama e que se importa, e te dá uma opção agora de vir a viver. Hoje nós estamos aqui, você está aqui, e você está ouvindo essa mensagem, e talvez o Espírito Santo está dizendo ao teu coração, olha como você era antes de mim, olha a vida que você tem levado agora, você não era capaz de viver essa transformação que agora você está vivendo, porque você estava morto, morto não se transforma, mas fui eu, que na minha graça e na minha misericórdia, estou fazendo isso. E você percebe por que é misericórdia? Porque Deus não olhou para a terra, e Ele não viu algo em nós que pudesse agregar a Ele. Nós, como seres humanos, a gente tem a nossa base de interesse, sim ou não? Sim. Quem é casado aqui? Deixa eu ver, quem é casado? Pois é, quando você foi casar, você olhou para o pretendido aí, você não falou assim, nossa, feio demais, vou ter que casar com ele. Não, você não foi assim. Você olhou e falou assim, bonitinho, Dália é bonitinho, barbudinho, o fulano é bonitinho, vou casar, ó, poxa. Por quê? Porque a gente tem um interesse. Agora quando Deus olha para a terra, Ele vê um monte de corpos jogado ao chão, que não podia oferecer nada
a ele, ele olha e diz: amei, gostei, vou colocar todo mundo de pé. Essa é a mensagem do Evangelho, Deus dando tudo para quem não merecia nada e não tinha nada para acrescentar nele. E nós agimos assim. Eu lembro que eu saía de São Paulo, irmão, era de ônibus, era de avião, se tivesse barco ia de barco, para Santa Catarina ver a Luíse. Por quê? Porque tinha um interesse. Gostou dessa? Estou aí garantindo. Porque o quê? Porque tinha um interesse. Mas eu falei assim: meu Deus do céu, tadinha, sozinha, vou casar, né? Dar uma solução para a vida dela. Não, a gente não faz isso. Vou tirar mais um feinho da rua, vou casar com ele, vou casar com ela. Meu Deus, o que vai ser do mundo se ele continuar solteiro? Não, a gente tem um interesse, sempre tem. Só que Deus olhou para a sua vida e Ele falou assim: olha, você é feio, você é sujo, você é maltrapilho, você me ofende com a vida que você tem levado. Te amei, vou salvar você. É o que Paulo fala: mas Deus na sua graça, na sua misericórdia. Então a base da misericórdia de Deus não foi o que Ele viu em nós. E Paulo segue no versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então o que Ele fez? Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou e Ele nos fez assentar. Você entende isso, irmão? E talvez aqui eu dê o tema dessa mensagem. Você estava num sepulcro, estava morto, e Paulo chega e fala assim: agora você está sentado no trono ao lado de Cristo. Pelo que você faz? Não. Por quem você é? Não. Pela vida que você leva? Não. Pelas pessoas que você ajuda? Não. Por quê? Porque Deus é misericórdia, porque Deus é gracioso. E dentro da graça dele, Ele olhou e falou assim: não merece, não merece, vou salvar. Mas por que você vai salvar? Porque eu quero salvar. E hoje aqui, olha para o seu lado, existem pessoas que não valem nada, mas que Deus deu tudo pela vida dela. Em Cristo, a natureza do homem foi revertida. Antigamente, talvez alguém olhasse para você e dissesse: rapaz, quem que vai querer caminhar com você? Quem que vai amar você? Você não vale nada, olha a vida que você leva. Aí Deus olhou e falou assim: ninguém dá nada, vou querer. Ele é bom nisso. Deus pegou Raabe, uma prostituta, e falou assim: está todo mundo te rejeitando? Vou cuidar de você, te amei, vai salvar Raabe. Deus olha para Caleb, que era gentil, e fala: vou salvar Caleb. Deus pega tudo que tem para dar errado, irmão, e faz dar certo. Davi vai, peca com Batseba, acontece aquele pecado horrível, onde tem tudo para dar errado, nasce Salomão, e de Salomão vai vir Jesus Cristo. Na linhagem de Jesus tem adúltero, na linhagem de Jesus tem prostituta, na linhagem de Jesus tem um rei que partiu o filho dele no meio. E sabe o que Deus olhou e disse? Amei, eu vou salvar. Essa é a graça de Deus, a graça que tem que nos constranger, irmão. Se você acordou vivo hoje, é porque Deus olhou do céu e disse: eu estou amando a vida dele, eu estou louquinho por ele, vou permitir respirar mais um dia. Você acordou, suspirou, e talvez você nem olhou para o céu e disse: Jesus, eu agradeço, porque mais um dia eu estou vivendo pela tua graça. E você percebe que quando Paulo fala no versículo 8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Graça aqui, irmão, é uma palavra que no original não é apenas como quem diz: olha, você não merecia. A gente costuma dizer, né, graça é favor imerecido, eu não merecia e Deus me deu. Não, a graça que é usada aqui, essa palavra, é uma graça mais ou menos o seguinte: você não era alguém neutro, que estava na vida assim, é bom? Não, não é. É ruim? Também não é. Eu sou neutro. E Deus falou assim: ele é neutro ali, vai vir para o positivo então. Não. Quando a Bíblia usa aqui, pela graça vocês são salvos, é o seguinte: você estava numa vida totalmente desgraçada, longe de Deus, e de afronta a Deus. Aí a graça dele, que é o outro extremo, foi lá, te arrancou e te trouxe para o outro lado. Você não era neutro na vida, ninguém é neutro.
Ou você está vivendo uma vida escravizado no pecado, ou você está vivendo uma vida justificada em Cristo. Irmão, não tem jeito. Se Deus não estiver assentado no trono do teu coração, alguém vai estar. Ah, Lucas, mas eu não acredito em Deus, mas eu não acredito no mal. Então você está do lado de lá, porque não tem como. Lutero já dizia, o teu coração ele vai ser de alguém. Se não é de Deus, vai ser do dinheiro, vai ser da mulher, vai ser da empresa, vai ser da fama, vai ser da luxúria. E isso tudo é do lado de lá. Se não for Deus que estiver assentado no trono do seu coração, é porque a graça dele ainda precisa ser manifestada na sua vida, em nossa vida. Então Paulo, o que ele está dizendo aqui, olha, quando você olhar para a sua vida, não olhe e pense que você é bonzinho, que você até merecia alguma coisa. Não, o homem sem Deus, ele está em rebelião contra Deus. Essa é a mensagem que tem que ser pregada ao mundo. As boas notícias é que Deus está pronto para salvar? Sim, mas fora dele existe uma condenação. Não existe aquilo, Jesus voltou, eu sempre fui bonzinho, né? Até gostava de Jesus, porque hoje é legal, irmão. Antigamente era feio, você falar que era crente, careta, nossa. Eu lembro que o adolescente na escola falava assim, o crentinho lá, o crentinho. Hoje não, hoje é legal, você tem uma espiritualidade, eu vou na igreja lá, irmão, todo domingo eu estou lá na igreja. Não, eu sou crente, hoje é bonito, todo mundo fala, legal, você tem uma espiritualidade. Mas não basta. Paulo vai dizer, a partir agora do versículo 9, que se você é salvo de verdade, se você vive a graça de Deus, a sua vida vai manifestar isso. A sua vida vai manifestar. Mas sabe o que é interessante, irmão? Que a graça de Deus não começa em Jesus. A gente costuma dizer, olha, por causa do sacrifício de Jesus, a graça se manifestou. A Bíblia fala que quando o homem cai lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, o que Deus faz com o homem e com a mulher? Tira ele do jardim. Por quê? Porque Deus já amou o homem ali, e Deus já teve graça do homem ali. Lucas, mas Deus expulsou o homem do jardim? Sim. Dentro do jardim existia a árvore da vida. Se o homem em estado de pecado come da árvore da vida, o pecado seria eternizado. E Deus disse, não vou eternizar isso daí, eu vou tirar, porque eu já tenho um plano para resgatar a vida deles. A Bíblia fala que quando Deus tira o homem e a mulher de dentro do jardim, o que ele faz e cobre o homem e a mulher? Ele faz roupas com a pele de animais e cobre o homem e a mulher. Isso já era um ato de graça de Deus. Por que era um ato da graça? Você já percebeu que em todo o Antigo Testamento, quando a gente queria falar de uma nova posição de uma pessoa, era colocado novas vestes. José assumiu o trono no Egito como governador. Faraó olhou e disse, troca a roupa dele, coloca uma roupa diferente. Quando Davi peca, ele rasga as suas vestes. Então vestes no Antigo Testamento, ela tem um significado. A veste, quando era colocada, significava uma nova posição. Quando Deus cobre o homem e a mulher, Ele não estava apenas cobrindo a vergonha, Ele estava dizendo para o homem e para a mulher, existe graça para a vida de vocês. Embora vocês tenham pecado, eu estou colocando e mantendo vocês na posição que eu criei vocês para viver. Por isso que eu vou cobrir a vida de vocês. Era a graça de Deus sendo manifesta. E hoje, como é que nós vivemos isso? Lucas, mas eu aceitei a Cristo. Você aceitou a Cristo. Então eu vou te fazer uma pergunta que Paulo vai nos fazer aqui no versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Sabe como você conhece um verdadeiro filho de Deus? Através da vida que você tem levado. Como que é a vida que nós temos levado, irmão? A gente ama, a gente se importa, a gente cuida, porque não tem como você falar que ama a Deus, que nasceu de novo, e tudo que você faz é contrário à sua natureza. Porque se você nasceu de novo, agora você tem a natureza de Cristo, e Cristo amou, Cristo foi alguém alegre, Cristo era alguém que tinha domínio próprio. Então não tem como a gente dizer que agora eu nasci de novo, se a nossa vida não reflete o nosso nascimento.
Da mesma forma, você já percebeu que às vezes a gente se frustra, porque talvez você tenha um amigo, um cônjuge, um filho, e você quer cobrar amor dele, você quer cobrar a alegria dela. Mas em Gálatas capítulo 5, Paulo vai dizer que a alegria, amor, paciência, bondade é fruto do Espírito. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer de cansaço, enquanto você continuar cobrando amor de quem não nasceu de novo. Você vai morrer de cansaço enquanto você cobrar bondade de alguém que não nasceu de novo, porque bondade, amor, alegria, mansidão é fruto de alguém que agora vive uma vida em Cristo. Então, se nós nascemos de novo, tem amor na tua vida, tem alegria na tua vida. Você é alguém manso, você é alguém que tem domínio próprio. Ah, Lucas, mas eu sou crente, mas eu costumo brincar com isso, né? Eu sou crente, mas o meu braço não. Eu meto a mão. Ah, é, irmão? O dia que você se batizou, você batizou com o braço para fora? Falou assim, eu sou crente, mas o braço não? Não. O que Paulo está dizendo aqui é: você é filho de Deus, você nasceu de novo. Mostra como a sua vida tem sido vivida, que eu vou dizer se o teu nascimento é genuíno. E ele diz, olha, porque nós somos feitura dele, no versículo 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então existe o contraste aqui, o homem que está morto, não existe nada que ele faça, que Deus olhe e faça, e fale, é bom. Da mesma forma, o homem que agora, nós cristãos, que estamos vivendo uma vida segundo Deus, não tem como olharem para a nossa vida e não ver em nós aquilo que Cristo foi. E Paulo vai dizer, nós somos feitura dele. Feitura no original grego é poema. Poema é de poema. O que Paulo está dizendo é, você é o poema de Deus para o mundo. Você já leu um poema quando você está num momento difícil, num momento triste? Parece ser clichê, mas leia, faça o teste. Você vai ver que alivia. O mundo está ruim, só não está pior porque existem poemas de Deus que estão espalhados pela terra. Existem imagens de Cristo que estão espalhadas pela terra, é o que Paulo vai dizer, vocês são feituras de Deus. E eu concluo com isso. E por que Deus fez isso? Paulo diz no versículo 4, mas Deus que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor, a qual nos amou. Tem uma história verídica de um homem que disse o seguinte, olha, eu não acredito que é possível um homem vir para a terra, um Deus vir para a terra, se tornar homem, morrer por mim, porque isso não faz sentido. Um Deus, para que ele vira homem e vai morrer por mim? Aí o outro rapaz que estava escutando isso disse o seguinte, olha, você é casado? Ele disse, sou. Ele fez a seguinte pergunta, quando você foi se casar, pedir a tua esposa em casamento, você mandou alguém ou você mesmo foi? Ele disse, eu mesmo fui lá. Ele disse exatamente isso. Deus amou tanto que ele não mandou representante, ele desceu, entrou na barriga de uma mulher e disse, eu amo tanto ele que eu mesmo vou lá particularmente dizer e prometer a minha noiva em casamento. Você acredita nisso? Você pode dar graças a Deus por isso. Ele não disse, olha, eu vou mandar um representante lá na terra para dizer que eu amo Lucas, que eu quero ressuscitar a vida dele. Não, o próprio Deus rasgou os céus, entrou na barriga de uma virgem, que concebeu um filho de nome Jesus Cristo, que cresceu em graça, em sabedoria, aos 30 anos foi batizado, aos 33, ele foi para uma cruz, mudo, como uma ovelha, foi crucificado, e na hora que ele pede água, lhe dão vinagre, e ele ainda olha para o céu e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Morto não sabe o que está fazendo com a vida dele, irmão, é isso que Paulo está dizendo. A pessoa sem Cristo, quando faz maldade, ela não sabe o que está fazendo da vida dela, mas Jesus veio à terra, foi a uma cruz, por quê? Porque ele olhou para você, ele olhou para mim, ele olhou para nós, e nós estávamos mortos, e ele disse, eu amo tanto, que eu não vou conseguir conviver sabendo que ele morreu eternamente, eu vou morrer pela vida dele, para que ele possa passar a viver em mim. E essa foi a possibilidade que Cristo nos deu, de hoje nós podermos estar aqui,
olhar para o céu e dizer: olha, Jesus, eu sou um verdadeiro salvo. E com isso eu faço duas aplicações. Do versículo 1 a 3, Paulo vai falar do homem sem Deus, do homem natural, do homem que está morto. E se você está aqui no nosso meio e está nessa condição, a aplicação para você é: hoje é o dia que Deus marcou para você se arrepender de verdade. Falar assim: olha, Jesus, eu preciso do Senhor, eu tenho vivido uma vida indiferente ao Senhor, eu tenho levado uma vida que eu tenho tratado o Senhor com indiferença. Se me perguntam se eu te conheço, eu falo: conheço, acredito em Deus, né? Mas se acredita de verdade, você mostra que acredita em algo quando você se dedica àquilo que você diz amar. Não tem como você falar que ama alguém e não demonstrar através de gestos. Sabe por quê? Jesus encontra Pedro lá no Evangelho de João, depois que Pedro negou, depois que Pedro traiu, e Jesus fala assim: olha, Pedro, tu me amas? Ele fala: te amo, Senhor. Sabe o que Jesus fala? Então cuida das minhas ovelhas. Na segunda vez, Jesus fala assim: olha, Pedro, mas tu me amas? Ele fala: te amo, Senhor. Ele diz: então cuida das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus fala assim: olha, Pedro, tu me amas? Aí a Bíblia fala que Pedro chora e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E sabe o que Jesus diz? Apacenta as minhas ovelhas. Não tem como você dizer que ama e não fazer nada pelo seu amor. E para quem já é salvo, qual que é a aplicação desse texto? Você é um cristão? Sou um cristão. Então está na hora de a gente começar a olhar para a nossa vida e dizer: aonde eu não tenho refletido a natureza que agora eu vivo. As boas obras que Paulo fala aqui, que o cristão tem que fazer, não é para eu ser salvo, é porque eu sou salvo que eu amo, porque eu sou salvo que eu cuido da minha família. Eu não cuido do meu filho para ser salvo, porque agora eu sou a imagem de Cristo, é que eu me importo, é que eu cuido, é que eu não trapaceio, irmão, é que eu não faço coisa que é fria, eu não sonego imposto. Por quê? Porque eu estou vivo, e como eu vivo, eu sei que aquilo é errado. Fazer essas coisas é coisa de gente que está morta, que não tem noção da vida que está levando. A partir do momento que a gente vem à vida, aquilo ali não é mais natural, porque eu vivo, ele fala assim: ó, isso está errado, eu preciso consertar. Não é essa forma que Cristo me chamou para viver. A cultura do céu, irmão, é difícil, sabe por quê? A Bíblia vai dizer assim, ó: tem alguém que te odeia? Olha para ele e fala que você ama ele. Tem alguém te fazendo mal? Olha para ele, para ela e faz o bem. Se tem alguém falando mal de você pelas costas, irmão, olha para aquela pessoa e fala assim: ele está fazendo tudo isso, mas ele está morto, eu estou vivo, eu vou interceder pela vida dele. Ele só não sabe. Então, para você que não é um cristão, hoje é o dia de você se arrepender. Para você que é o que Paulo está dizendo, mostra a sua vida, mostra a nossa vida, para ver se ela está refletindo verdadeiramente a nossa natureza. O resultado da graça é as boas obras que nós fazemos. E na cruz, Deus mostrou o seu repúdio ao pecado, ao mesmo tempo que Ele declarava o seu amor. Na cruz, Deus condenou em Jesus o pecado do homem que está morto. Na cruz, em Jesus, Deus também declarou o seu amor. Tem uma frase de Lutero que ele diz: a cruz é o lugar onde a ira e o amor de Deus se beijaram. Jesus foi morto pelo nosso pecado, por causa da ira de Deus, mas Ele também morreu por causa do amor de Deus. Se coloque de pé, eu quero orar com você.